Vampeta, muito boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. Vampeta tá feliz da vida, ganhou as apostas do pilhado, Corinthians ganhou o clássico do São Paulo, vai curtir esse fim de semana com muito dinheiro no bolso e com essa vitória do Coringão, tá feliz da vida o nosso Vamp, não é, Vamp? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Flávio, Bruno, boa tarde a todos. É uma rodada boa, né? Meu Vitória conseguiu empatar também com o Palmeiras, eu tomei 200 do trouxa lá no Fla-Flu, né? É um trouxa, né? A gente sabe, né? Bruno conversou rápido hoje. Sextou, Flávio, sextou é sexta. E ele disse que não havia cenário possível pro Palmeiras não ganhar do Vitória. Teve isso também o nosso pilhado. E o Corinthians, depois de 2020 ou 2021, volta a ganhar do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro em casa, né? Começou melhor, o Corinthians começou melhor, a gente sabe que o São Paulo cheio de desfalques, jogadores importantes aí que não atuam mais na temporada. Eu acho que no caso do Lucas, do Oscar, do Flávio Caleri, né? Entre outros, muitos jogadores contundidos, Marco Antônio, a Boleda não jogou. Então o São Paulo bem desfalcado, o Corinthians jogando em casa, fez o resultado, sobe um pouco na tabela, né? Está em 10º ali, com a mesma pontuação do São Paulo, mas com saldo de gol. Gols prós, o São Paulo leva vantagem, né? Na 10ª colocação à frente do Atlético Mineiro. É o que eu acho que vai acontecer com o Corinthians quando joga todo mundo. O Garro não jogou ontem. Nessa colocação, acho que o Corinthians está mais visando a recuperação de atletas para jogar a semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, que pode ser, assim, um caminho para mais um título dentro da temporada, já que ganhou o Campeonato Paulista. O Depay, que só tinha condições de jogar 30 minutos, parece que está com incômodo. Desde quando estava aqui, que foi convocado para a seleção holandesa, onde ele bateu o recorde de gols e assistência, né? O cara que mais fez gol com a camisa da Holanda, que tem mais assistência. Com o gol de ontem, ele tem 10 gols na competição e 10 assistências, né? Então, quer dizer, tudo deu certo pro Corinthians. Até no São Paulo, no segundo tempo, volta melhor. Quando... parece que não, mas a bola é assim. O Depay, ele tentou dominar a bola. Quando ele tenta dominar a bola, já sai a caneta. E aí, para finalizar, a gente sabe que ele finaliza bem, né? Tem essa qualidade técnica. Foi sem querer querendo essa caneta aí? A caneta ali, com certeza, coitado, Sabino. Ele foi para dominar. E aí, quando ele domina, já dá a caneta. Olha só. É coisa de louco. Eu acho que é o Thiago Maia que tira. Pablo Maia tirou mal. Tira mal. E o Depay tenta dominar, mas aí já dominou dando a caneta no Sabino. E fez que eu acho que o Sabino achou que ele ia bater pro gol, né? Talvez de primeira. E não, eu tava vendo o jogo. No que ele foi dominar, tirou do Sabino, né? Pra gente entender, Vamp, quando ele vai pra bola, isso é coisa que só boleiro pode explicar pra gente, né? Quando ele vai pra bola, ele não vai pra dar caneta? Não, ele vai pra dominar, pra chapar. Só que nesse domínio que ele faz, o Sabino toma caneta. Meio que sem querer mesmo. Sem querer, sem certeza. Tava com a galera ali, não sou eu que... A galera que joga bola foi dominar, tinha uns 3 profissionais comigo assistindo o jogo. Ele foi tentar dominar e nesse domínio errado, já deu a caneta no Sabino e já destampou na cara do gol. Né? Mas enfim, um gol importante. O Roberto marca o terceiro, voltou a bater pênalti também. Não, o São Paulo desfigurado, que vai ficar ali. Mas o São Paulo ainda continua à frente. O Corinthians na 10ª colocação, faltando 4 rodadas. O Corinthians que tem aí ainda jogos para ser cumprido, para tentar buscar ali a 8ª, 7ª colocação, acho meio difícil, porque o Fluminense tem mais pontos ali, o Botafogo. Mas é um Corinthians que pelo menos quebrou essa sequência de derrotas e não ganhar do São Paulo dentro de Itaquera por muito tempo, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Voltou a ganhar. O ano vai ser isso mesmo, buscar mesmo a Libertadores pela Copa do Brasil, já que amanhã se define muita coisa aí para as próximas rodadas brasileiras com a decisão da Sul-Americana, né? Com o Atlético Mineiro ali. Se o Atlético não ganha, a Sul-Americana vai ser mais um que vai ficar focado nesses 4 jogos para conseguir também uma vaga de pré-Libertadores. Ganhando, não estou dizendo que o Atlético vai largar o campeonato, mas dever cumprido na temporada. Foi campeão mineiro e de repente consegue uma vaga e um título para a Libertadores via Sul-Americana. Corinthians e São Paulo com a mesma campanha no Campeonato Brasileiro. Uma coisa importante, Pedro, a torcida do Corinthians, né? Muitos times aí que estavam em... A própria torcida do São Paulo,
parou de ir, outras torcidas. A torcida do Corinthians e do Vasco está sempre lotando. São Paulo largou o Morumbi, né? São Paulo tá jogando na Vila Belmiro. Também. São Paulo tá jogando na Vila, gente. Tem isso também. Mais de 40 mil ontem de novo, né? E tem torcedor do São Paulo aí prometendo aí um protesto, quem sabe no fim do ano, por conta dessa decisão da diretoria do São Paulo. Rodadas decisivas. Vai voltar a jogar contra o Inter, né? Tá fazendo um esforço aí, tá fazendo esse esforço para jogar com o Inter, São Paulo pediu para a CBF trocar já para o Morumbi, que a princípio estava marcado para a Vila, o São Paulo já pediu para trocar para o Morumbi. Depois de toda a repercussão negativa, a diretoria do São Paulo se mexeu aí nos bastidores, não sei se será o suficiente, porque o São Paulo vai ter outros jogos na Vila Belmiro ainda, né? Domingo já contra o Juventude, já é na Vila Belmiro. Contra o Internacional. Era a Vila, mas São Paulo já pediu. Passou para o Morumbi. Mas você tem razão. Depois do jogo da LDU, o Morumbi esvaziou, sim. Sim. Esvaziou bem. E a mesma campanha, o Vampeta falou da tabela de classificação, São Paulo e Corinthians têm a mesma campanha no Campeonato Brasileiro, tá tudo igual, pontuação, número de vitórias, saldo de gols, tá tudo igual. A diferença está no número de cartões vermelhos, porque o São Paulo tem 6 cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 8. Por isso que... Eu tô vendo algumas tabelas que o Corinthians está na frente, mas na verdade é isso aí, né? Sim. É isso aí. O Corinthians tem 8 expulsões, São Paulo tem 6, por isso o São Paulo, nesse critério de desempate, é o 9º colocado e o Corinthians o 10º. É que eu já vi algumas tabelas que o Corinthians está na frente do São Paulo, mas no critério de desempate, já que tá tudo igual, é o Corinthians que está na frente do São Paulo com a pontuação de 45 pontos, mesmo com tudo igualado ali em pontos, vitórias, saldo de gols. E aí o Corinthians... Depois dessa vitória no clássico majestoso, Flávio Prado, Corinthians só tem olhos para a Libertadores da América, hein? Já no ano passado deu aquela arrancada com o Ramon Dias, arrancada histórica de 9 vitórias. E agora o Coringão tá aí, já mirando a Libertadores do ano que vem, Flávio. Entretenimento é garantido, né? Se der certo. Vai arrumar crise para ele, né? Vai arrumar confusão. Eu acho que o Corinthians está pensando na Copa do Brasil, que é uma prioridade, ele pode efetivamente ganhar. O Cruzeiro... embora tenha melhorado muito, mas já tem demonstrado algumas fragilidades. Para empatar lá com o Juventude foi muito complicado. Tem oscilado como todo mundo, o time do Cruzeiro começou dando uma arrancada agora já. Então dá para você... Eu estou falando isso porque o Cruzeiro, teoricamente, é o favorito da Copa do Brasil. Então se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, está também classificado na Libertadores. Aí não é nem pré, né? Mas é uma coisa assim, me assusta, né? O grau de apequenamento de São Paulo e Corinthians. Ontem eles estavam disputando o 8º lugar. 8º. E talvez achando bom até. Né? Tentando pré-Libertadores. Qual dos dois vai entrar em crise depois que for eliminado da Libertadores? Do São Paulo ou Corinthians? Né? Uma coisa terrível. Estamos falando de São Paulo, estamos falando de Corinthians. Não estamos falando de qualquer time, não. Eu fico pegando no pé. Claro, quanto São Paulo nobre a gente já viu, quanto Corinthians grandão a gente já viu. Agora eles são um time de 8º lugar. E sabe o que é pior? O ano que vem vai ser igual. Ou talvez até desça um pouco. E o Mirassol já está classificado para a Libertadores, garantiu vaga na Libertadores. Enquanto São Paulo e Corinthians estão brigando aí. O fator Mirassol. Mirassol é uma coisa legal, é um case de sucesso bacana. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Então eu não vou nem falar, o Mirassol. Não, eu estou me baseando em Palmeiras e Flamengo, que estão na frente. Por que o Palmeiras e o Flamengo podem ser tão superiores a São Paulo e Corinthians? Qual a diferença, se você for olhar bem? Qual a diferença? O São Paulo e o Palmeiras sempre foram times que brigaram, inclusive, pelo mesmo por torcida, ser terceira torcida do país, segunda torcida do estado. Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do país. Ora, se o Flamengo pode, o Corinthians pode. Se o Palmeiras pode, o São Paulo pode. Até porque já foi assim. O São Paulo já foi o que dava as cartas. O Corinthians já foi um time exemplar. Agora virou essa várzea, tanto um como o outro, e eles ficam tomando totó desses dois e vão continuar tomando. Esse é o problema, é a falta de reação. Quando eles estão brigando pelo 8º lugar, achando que teve vantagem, lógico, quebrou tabu, o Vamp já falou e tal. Mas, gente do céu, eles estão brigando por pré-Libertadores, para ver qual dos dois vai fazer vexame ano que vem na Libertadores. No ano que vem, os favoritos para a Libertadores são Palmeiras e Flamengo. E daqui a 2 anos também, e no Brasileiro também. Esse conformismo, essa aceitação de ser 8º. 8º não dá, né, velho? 8º você comemora o nosso querido Mirassol, que está bem acima disso. Mas se o Mirassol faz um 8º, você fala, que legal. Se o Sport, que infelizmente caiu esse ano, for 8º, bacana. Bem que o Sport tem título nacional também, mas enfim, um time médio, você fala, legal. Agora, nós estamos falando de São Paulo e estamos falando de Corinthians, Estamos falando de times que durante muito tempo comandaram.
são 13 títulos nacionais, é isso, né? Eu acho que são 7 do Corinthians e 6 do São Paulo. São 4 títulos mundiais. São 4 Libertadores. E já pequenaram de uma maneira assim absurda. Então eu estou só cobrando deles que eles sejam o que eles sempre foram. E não essas coisinhas aí. Sabe, 2 times sem direção nenhuma. O time do Corinthians não tem... Saiu Augusto Melo, entrou outro, não muda nada, mesma porcaria, não paga ninguém, uma coisa terrível. O São Paulo não sai do lugar, não anda, não vai para lugar nenhum. É isso. São Paulo e Corinthians agora eles tiraram isso. Eles são menores. E eu falava aqui, que esse time, quando eu falava, o Bragantino vai passar o São Paulo. Tá com gozação, tá vendo aí, ó. Só que o Corinthians está junto, pegou o Corinthians pelo braço. Vexame. 8º lugar, gente. Comemoraram 8º lugar para São Paulo e Corinthians. Isso aí... E agora qualquer porcaria já fico contentes. E sem protagonismo, o que é pior, Pedro, sem futuro. Você fala assim, puta, esse ano eles estão assim, mas o ano que vem vai melhorar. Perspectiva zero. É isso que eu falei. Os 2 podem ir para a Libertadores. Pode. Tem essa possibilidade. Agora, qual vai ser a campanha do São Paulo com esse time na Libertadores? A gente não sabe o que vai ser do São Paulo com esse elenco na Libertadores. E... se vai investir em contratações para a próxima temporada com o caixa do São Paulo. Corinthians a mesma coisa, já nesse ano muitos questionamentos aí às 2 diretorias, um ano de altos e baixos de Corinthians e São Paulo, embora eu considere aqui a temporada do Corinthians melhor do que a temporada do São Paulo esportivamente. Corinthians campeão paulista, Corinthians tem chance de título na Copa do Brasil, agora no Campeonato Brasileiro tem essa possibilidade de garantir a sua vaga na Libertadores. Por isso que eu acho que o ano do Corinthians é melhor do que o ano do São Paulo. Ainda assim, os pontos corridos mostram, né? É a mesma campanha. Isso. É a mesma campanha. Tudo igual. Número de vitórias, saldo de gols, tá tudo igual. Só muda a quantidade de cartões vermelhos. Cansei de ver os caras na mesma, mas ali em cima, tá aqui, ó. Estão brigando aqui, ó, no alto. Era isso. Todos nós que gostamos de futebol, todos nós que começamos a gostar de futebol em algum momento... Esses 2, você podia não gostar do São Paulo, podia não gostar do Corinthians, mas você olhar e falar, o Santista olhar com respeito, o Palmeirense com respeito, lá em cima, grandão. Hoje eles não impõem respeito nenhum, eles são motivo de chacota, os 2 times, motivo de chacota. Mas o mais preocupante, de novo, é não ter futuro. Eles estão assim e vão continuar assim, daí para pior. Até quando? É isso? Eles viraram isso? É isso. Daqui pra frente, São Paulo e Corinthians, eles vão brigar pelo 8º lugar, 10º lugar, 9º lugar, sobrinha de Libertadores para dar vexame e tal. É isso? É isso que virou? Se for, é uma tristeza. E é loucura você parar para analisar que o Memphis Depay paga a folha inteira do Mirassol e sobra, né? Que tem jogadores do São Paulo ali, em determinado momento a gente colocou, né, os salários e o que recebem Lucas Moura, por exemplo, e Oscar também banca a folha inteira do Mirassol. E o Mirassol tá na Libertadores, São Paulo e Corinthians ainda estão buscando essa vaga. Bruno Prado deu timão, a gente está acompanhando aqui os melhores momentos. Para você que se liga no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Bruno Prado, Corinthians 3, São Paulo 1 em Itaquera, 2 gols do Yuri Alberto e um golaço, uma pintura do Memphis Depay. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. E vitória justa do Corinthians. O Corinthians no primeiro tempo foi muito melhor que o São Paulo. São Paulo no primeiro tempo não conseguiu fazer nada, né? Nem defender, nem atacar, só devolvia a bola para o Corinthians, que o Corinthians não criou tantas chances assim, porque tem muita dificuldade. O primeiro tempo não estava o Memphis, né? Ele estava no banco, o Garro não jogou, está suspenso. Então o Corinthians também não tinha muita qualidade para transformar a superioridade que teve, que foi bem grande no primeiro tempo, em chances reais de gol. Ele fez um gol de pênalti, aí teve uma chance que o Bidu bateu cruzado, mas foi muito pouco. Mas só jogou o Corinthians no primeiro tempo. O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Corinthians. O segundo tempo foi mais equilibrado, São Paulo volta com o Tapia no segundo tempo, e ele ajuda do jeito dele, né? Ele arrumou o gol para o São Paulo. O Tapia, você não pode esperar que ele vai fazer uma jogada refinada, mas ele vai incomodar. Ele arruma o escanteio, porque ele pressiona o João Pedro e o goleiro, o Felipe Longo, eles se enrolam e a bola vai para escanteio, e só se enrolaram porque o Tapia foi lá pressionar. E na cobrança de escanteio ele faz o gol de cabeça. Então ele consegue empatar o jogo, na briga, na raça. Ele não vai fazer nada brilhante, mas é um cara que não desiste, que nesse momento para o São Paulo já ajuda muito ter um cara assim, que vai lá, que briga, que luta, que
que vai incomodar o adversário, ele arrumou o gol quase que sozinho. Mas no segundo tempo o São Paulo pelo menos jogou alguma coisa, foi um jogo mais igual e o Memphis acabou resolvendo o jogo. Ele entra durante o segundo tempo e era disparado o jogador mais talentoso que estava em campo ali, das duas equipes. E ele acaba resolvendo o jogo e o terceiro gol é logo na sequência do segundo, já perto do final do jogo. E o Corinthians vence com justiça, assim, no resumo do jogo, um primeiro tempo todo do Corinthians, segundo tempo mais equilibrado. Então, nesse todo, né, o Corinthians domina um tempo inteiro do jogo. O Corinthians mereceu a vitória justa do Corinthians. E os dois estão ali próximos. Nos últimos clássicos, São Paulo e Corinthians, até porque são times de um nível muito parecido, o mando de campo tem feito diferença. Foi o terceiro confronto entre eles no ano. Jogaram uma vez pelo Paulista e duas pelo Brasileiro, as outras duas foram no Morumbi. No Morumbi, o São Paulo venceu. Aliás, no Paulista foi a única derrota do Corinthians, né? O São Paulo venceu no Morumbi, no Paulista, venceu o primeiro turno e Itaquera venceu o Corinthians, né? Então são times do mesmo nível e aí jogar em casa acaba tendo um peso importante nos confrontos entre o São Paulo e o Corinthians. A gente está acompanhando aí os melhores momentos, o gol do Tapia. A última vitória do Corinthians nesse clássico majestoso foi aquela da Copa do Brasil em julho de 23. 2 gols do Renato Augusto, se não estiver enganado, 2 entregadas também da defesa do São Paulo naquela ocasião. E não tinha o Lucas Moura, né? O São Paulo ainda não tinha o Lucas Moura. Ele chegou um pouquinho depois. E eu lembro que quando o Renato Augusto decide o jogo, ficou aquele debate, né? Se o São Paulo não tinha que ter esse jogador mais experiente. E depois chega o Lucas Moura, depois também chegou o Rames Rodrigues, né? Chegou, enfim. Na volta o Lucas já jogou e fez gol. Que falaram, se o Renato Augusto está decidindo lá, por que o São Paulo não tem o seu Renato Augusto, né? Esse jogador aí experiente, veterano, que sabe das coisas, né? Sabe o caminho do gol. E aí trouxe o Lucas, trouxe também o Rames Rodrigues, os dois foram apresentados juntos, como lembrou o Bruno Prado. E o São Paulo, aqui um recorte que deixa o torcedor preocupado. Desde a disputa contra a LDU pela Libertadores, pelas quartas de final da principal competição de clubes do continente, desde que iniciou essa disputa, o São Paulo jogou 13 vezes. São 9 derrotas, 1 empate e apenas 3 vitórias. 25% de aproveitamento, Flávio, para esse São Paulo, desde que iniciou a disputa da Libertadores com a LDU. Aquilo que você falou, comprova que desde então a mobilização do São Paulo foi embora, desde que saiu daquela Libertadores. A diretoria também tem papel nisso, porque acabou deixando o Morumbi de lado para jogar na Vila Belmiro, priorizou os shows aos jogos do São Paulo, uma reta decisiva da competição. E tá aí, apenas 25% de aproveitamento do São Paulo desde que iniciou a disputa de quartas de final da Libertadores. Flávio. Eu não sei por que causa, motivo, razão, circunstância, como diria o professor Girafales, o São Paulo achou que ia ganhar a Libertadores. Isso aí seria um acidente, uma coisa assim, né? Poderia ganhar, mas seria... Mas eu lembro bem que eles falavam assim, não, a LDU é moleza. E depois tem o Flamengo e o São Paulo, o Flamengo e o Palmeiras, que a gente está acostumado a ganhar, a gente e eles, né? Não sei. Aí quando perdeu da LDU da maneira que perdeu, criou esse drama todo, esse trauma todo e tal. Realmente eu não consigo entender. É viver de ilusão, criar uma ilusão de que... Aquela história, não, o São Paulo tem tradição, não sei o que, não tem esse negócio. O Peñarol tem tradição na Libertadores, o Nacional tem, o Independiente tem. Mas isso não faz com que eles ganhem. O passado passou, aquele rio já se navegou por ele, não tem mais. Então passou. Você precisa ter estrutura, você precisa estar bem. Palmeiras, ele, embora sendo o time que mais tinha disputado jogos pela Libertadores, ele tinha vencido uma vez só, em 99. Ele não conseguia chegar, não conseguia andar. E hoje ele é protagonista, ele chega toda hora. Flamengo nem se fala. Flamengo ganhou com aquele timaço do Zico e depois cansou de dar vexame. E a coisa mudou. E o São Paulo era o papão, era o grandão e tal, não sei o quê. Então fica com essa ilusão, sabe? Acho que vai chegar. O São Paulo, se ele conseguir ficar com esse 8º lugar e abrir vaga para a pré-Libertadores, seja quem for o time que vai enfrentar, vai ser duro pra caramba. São Paulo não tem tradição nem para fazer. Ele já cansou de cair na pré-Libertadores. Sabe? Então, precisa mudar essa coisa, não viver de ilusão. Não criar um campeonato paulista como se fosse uma Champions League. Não achar que uma Copa do Brasil, que sim, venceu com méritos, mas que isso vai acontecer toda hora, porque foi um acidente de percurso, foi um momento que deu tudo certo. Mas não é normal. São Paulo jogar com o Palmeiras, favorito o Palmeiras. São Paulo jogar com o Flamengo, favorito o Flamengo. Então, sabe, tem que mudar isso. Tem que fazer com que o São Paulo volte a ser o que ele sempre foi. O São Paulo sempre foi
protagonista, grandão. Desde que Leão da Silva foi contratado em 48, São Paulo deixou de ser um time menor para ser grandão. E nos últimos anos, ele voltou, sabe, regrediu de uma maneira absurda, mas continua com a soberba do tempo que era grandão. O São Paulo, quando ele com aquela história de soberano, que foi mais um dos males que o Juvenal Juventus fez para o São Paulo, ele era o soberano mesmo. Só que ele continua achando que é. E não é mais. Sabe o conde falido? Sabe aquele milionário que faliu? E ele vive, né, de aparência. Então ele tem um palitozinho velho, surrado, ele coloca, ele fala, não, conde, acabou, velho, já foi. Hoje ele depende de favores para poder fazer as coisas. Então não adianta você ter sido, você tem que continuar. Ó, e nós temos aqui o desabafo do Hernan Crespo logo após o apito final. O Hernan Crespo fala, você acompanha aqui no Bate Pronto. Você que está chegando agora já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. O Hernan Crespo fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da PAN. Ficar de fora da Libertadores seria uma tragédia para o 2026 do São Paulo em questão de planejamento? A tragédia? A tragédia é outra coisa, gente. A tragédia é outra coisa. Não, temos que ter muita atenção, não tenho que você não tem que educar, porque não acho que você poderia encontrar outra palavra, um sinônimo menos grave. Tragédia é outra coisa. Assim, a realidade hoje, por todo o que aconteceu na temporada, é assim. Aconteceu uma coisa grave com Oscar, já sabemos o que passou, o que aconteceu com Lucas. As coisas acontecem todos os dias, coisas difíceis, mas somos estes. Quantos somos? 13, 14. E vamos para frente, gente, vamos todos juntos, porque é assim, a realidade é esta. Aqui não podemos falar de culpado, porque a coisa mais fácil é pegar o departamento médico. Sim, se as coisas acontecem como estão acontecendo, é porque um culpado tem, ou todos juntos. Mas tentaremos melhorar, temos que confiar, como eu confiei, eu falei, eu fico porque confio. Camisa 10, e claro que falta camisa 10, falta centroavante, faltam muitas coisas. Tinha, mas aconteceram coisas durante a temporada que não... A gente não podia aproveitar. Aconteceu, vê o Lucas. Lucas a gente sabia que não estava bem. Ele deixou todo para voltar. Não dá, não aconteceu. Tentou fazer outra vez do joelho. Então, Oscar, todos sabíamos desse problema. Ele tentou, todo mundo tenta. Mas não dá. Neste momento não dá. Acontece isso, mas não tem nenhum culpado. Isto é assim. O que temos que fazer? Sim. Tentar de começar a ver o próximo mercado. A coisa principal é a saúde. Depois vamos ver se tem talento, um pouco mais. Saúde, que não é pouco. Acho que neste momento temos que pensar nisso, tentar recuperar e ver no mercado as possibilidades que a gente tem economicamente de poder comprar o empréstimo. Jogadores com saúde que permita de poder jogar os 65, 66, 70 jogos que a gente pode ter no próximo ano. Mas falta pouco. 2, 3 semanas já vamos a começar a falar mais livremente, porque agora não é fácil. E o Crespo bem incomodado com essa fase do São Paulo, Vampeta. E vou te falar, eu acho que dos técnicos aqui do futebol brasileiro, até pela experiência, acredito que teve aqui na primeira passagem pelo São Paulo, o Crespo muito lúcido, né? E fazendo observações pertinentes a respeito aí do trabalho dele à frente do São Paulo, admitindo que não tem jogador para colocar em campo. A pergunta do nosso Giovanni Chacon, muito boa a pergunta do Chacon, falando, seria uma tragédia o São Paulo ficar fora da Libertadores? Aí ele, como assim, gente? Tragédia é outra coisa. Admitindo, né, esse atual momento que não é dos melhores para o São Paulo, com esse elenco que a gente não sabe até onde pode ir. Fora de campo também a situação não é das melhores. Já vi o Crespo várias vezes nessa segunda passagem pelo São Paulo falando do carro, né? Que ele dirige o carro que a diretoria dá para ele. E ontem deu mais uma desabafada o Hernan Crespo, Vamp. Verdade, né? Situação difícil. O Crespo é contratado pelo Galo do Beldia. Chega no Fluminense até melhor, tem comportamento à beira do campo. E o Crespo pega um São Paulo com vários jogadores do departamento médico, né? E ele já, quando chega também, já dirigindo a equipe, já conhece o São Paulo, já foi campeão paulista.
E aí começa os jogadores a machucar, se lesionar também. Então ele tem que remontar em São Paulo, refazer, né? Jogadores importantes aí, a gente sabe que Lucas, Caleri, tem mais Oscar, Marco Antônio, entre outros e outros, né? Botou uma lista aqui. Todo mundo entregue ao DM e, faltando 4 rodadas, vai ter que montar essa equipe, né? Da Silva não tá, quer dizer, ele tem que ter essa criatividade para os jogadores da base ali para poder botar. E acho que, pelas entrevistas que ele dá, ele está falando aqui, não está falando nenhuma mentira. Eu acho que se não der reforço para ele, acho que o Crespo não fica para a temporada que vem, não. Não por conta do São Paulo não querer, por ele mesmo não querer. Tá dando toda essa pinta aí. Tá dando essa pinta toda. Pelo que ele tá comentando. E ele não tá falando nada de errado, né? Não. Diferente de outros técnicos, né? Ele não aceita ser escudo de dirigente, de cartola. Não, tá certo. Então é o seguinte, é um cara que tem uma bagagem muito grande. Foi até campeão aí na Ásia, né? Foi, campeão asiático. Ali, então é o seguinte, tem a carreira dele, do jeito que tá aí nas coisas do São Paulo, como tá sendo, né? Imagina só, ele precisa reformar essa equipe e não pode jogar no seu estádio. Como é que o treinador vai entender isso? Também. Vários jogadores no departamento médico. Fiquei sabendo até que o mascote do São Paulo se machucou. Teve essa história aí no lançamento que o São Paulo fez. Pra você ver como é que tá a situação do São Paulo. Até o mascote tá se machucando. Teve isso também. Uma coisa do Crespo, né? É que ele fica irritado com nas entrevistas. Eu concordo com o Vampeta, acho bem possível que no fim do ano ele queira sair. E tem uma coisa que é muito clara, que às vezes as pessoas esquecem quando o tempo vai passando, né? O Crespo vem para o São Paulo para, primeiro objetivo, salvar o time do rebaixamento. Quando ele chega, o São Paulo estava à beira da zona de rebaixamento. Ele chega depois do Mundial de Clubes. Ele tem a estreia contra o Flamengo no Maracanã, que ele perde. E aí ele fala que ele não conseguiria enfrentar o Flamengo naquele momento. E depois ele tem uma sequência de vitórias, os times saem lá de baixo, vai para o meio de tabela. Mas o objetivo era esse. Eu lembro até da coletiva dele no Maracanã contra o Flamengo na estreia, em que perguntam para ele sobre Copa do Brasil, Libertadores, São Paulo estava vivo. Ele fala, cara, isso aí a gente vê o que dá. Agora é não cair. Ele fala isso na coletiva no Maracanã. Então, aí depois que o time, que as coisas vão acontecendo, o time já há um bom tempo não tem risco de rebaixamento, até porque deu uma arrancada no comando dele, foi eliminado das Copas. Aí começam a cobrar o cara por coisas que não era, vamos dizer assim, o combinado. Ele veio para não cair, e ainda mais perdendo o jogador toda hora. E o São Paulo, ele não tem muito o que fazer, ele está fazendo o que é possível, como os outros também. Ele veio para não cair, o Zubeldia demitiram porque o time estava lá embaixo, mas também não é muito culpa dele, não. Também teve um monte de problema. O Zubeldia na Libertadores vinha bem, ano passado fez também o que pôde. Tanto que está ali no Fluminense e está em 6º lugar. Eles são... às vezes colocam muita coisa na conta dos técnicos, mas não é tudo. O técnico ele é importante, mas o São Paulo ele está como está nos últimos anos, não por causa dos técnicos que passam ali, é pelo clube, pela diretoria, pela situação financeira. Talvez alguma questão também na parte de recuperação de atletas, isso aí não sei exatamente. Então o Crespo, acho que ele fica também irritado porque às vezes vem algumas cobranças que, eu cheguei aqui para não cair. Tá bom, era isso. O resto era secundário. Se desse para chegar longe na Libertadores, ok. Se desse para classificar, ok. Mas quando eu cheguei aqui, eu estava na beira do rebaixamento. Isso aqui eu estou entregando até com tranquilidade, cara.